Grande figura humana, João Vitor Gileno. Olha lá, será que já está gravando? Não dá para saber se já está gravando. Olha lá, discutir. Já está valendo aí a gravação? Não, já começou, né? Agora eu não sei se já começou. Lá na esquerda, está marcando aqui, né? Aqui está valendo. Esse REC aqui está valendo que está gravando. Não, já posso começar então. Então, beleza. Certo. Então, vamos começar discutindo esse teorema 4 aqui rapidinho. As seguintes afirmações sobre uma função f de em R derivável no intervalo I, I em R derivável no intervalo I são equivalentes. Então, vamos lá. Teorema 4. Vamos colocar aqui na luzinha. Só um breve resumo aqui, né? Olha lá. Pum. Aqui. Puta, tá triste aqui, viu? Eu faço essas presepadas aqui, mas tá lento pra caramba. Teorema 4. Teorema 4. Então ele diz o seguinte: se eu tenho uma f, dois pontos, f, dois pontos, de em R e em R, e essa função de em R, ela é aí que eu estou aquecendo aqui ainda. F de em R é, olha lá, derivável no intervalo I, derivável. F de em R, derivável, vamos colocar aqui. Derivável. Então, são equivalentes as afirmações. São. Ixi. Essa questão aí a gente tem que ter paciência. Olha lá, está vendo a paciência? São equivalentes. Equivalentes. Ah, bicho. Vai um tempinho aqui até o bicho aquecer. Equivalente. Então vamos colocar aqui. Primeira, você pode falar que ela é convexa. F convexa. Quer dizer, você falar que ela é convexa é equivalente a 2. Para muitos alunos vai ser uma revisão isso aqui, mas vale a pena, porque esse teorema é interessante, vai ter dois corolários. Falar que ela é convexa, falar que a derivada é monótona não decrescente. Olha que interessante, F', dois pontos de em R, olha lá, monótona não decrescente. Monótona não decrescente. Não decrescente. E a afirmação 3, que é equivalente também, você tem aqui a questão de que, olha essa aqui, para quaisquer A x pertencente a I, tem-se f de x maior ou igual que a equação da reta tangente, ou seja, o gráfico de f está situado acima de qualquer de suas tangentes. Quer dizer que uma função é convexa é ser e somente se o gráfico dela está acima de qualquer das suas retas tangentes. Dizer que uma função é convexa é ser e somente se dizer que sua derivada é monótona não decrescente. Interessante esse teorema aqui. Então, aqui é dito de uma maneira, só escrevendo mais rapidamente, né? AX pertencente a I implica que AX pertencente a I implica que a f de x vai estar maior ou igual que a equação da tangente no ponto A. Maior ou igual que f de A mais f' de A vezes x menos A. Tá lá, ponto final. Certo? Bom, aí demonstração. Aí tem essa história aqui. Quer dizer, como você quer mostrar que as três afirmações são equivalentes, claro que você poderia demonstrar assim: 1 implica 2, 2 implica 1, 2 implica 3, 3 implica 2, 1 implica 3, 3 implica 1. Mas esse seria um trabalho desnecessário. Por quê? Por causa disso que ele está falando aqui. De um ponto de vista lógico, se você mostrar apenas que a 1 implica em 2, 2 implica em 3 e 3 implica em 1, você fechou o ciclo aqui e as três são equivalentes. De qualquer uma delas, você vai parar em qualquer uma outra. Tá? Então ele faz isso aqui é uma, digamos assim, uma estruturação lógica da demonstração. Então no primeiro passo, eu vou mostrar que 1 implica 2. Então eu tenho que mostrar que se por hipótese a função for convexa, então sua derivada é monótona não decrescente. Aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, beleza, 1 implica 2. Pega uma x entre A e B em I. X entre A e B em I. Nas desigualdades fundamentais, aquelas que a gente relembrou agora há pouco, nós podemos fazer x tendendo a pela direita e depois x tendendo a b pela esquerda. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Olha lá as desigualdades fundamentais. Cadê? Vamos voltar um pouquinho ali.
Olha lá elas. X tendendo a pela direita faz essa aqui. Aqui não tem x, então aqui fica parado. F aqui no meio. F de B menos F de A sobre B menos A. Então, x tendendo a pela direita, aqui, desse lado esquerdo, vai fazer, claro, seria uma coisa do tipo 0 sobre 0. Só que a gente sabe, por outro lado, que isso aqui é a fórmula da derivada. Da derivada lateral, x tendendo a pela direita, derivada pela direita, né? E x tendendo a b pela esquerda, isso aqui viraria f' a mais, aqui x tendendo a b pela esquerda, f' menos b, certo? Então vamos ver se foi isso que ele concluiu ali, olha lá. Fazendo x tendendo a pela direita, f' mais a. Fazendo x tendendo a b pela esquerda, f' menos b. Então você fica com f' mais a menor ou igual que um número constante fb menos f de a sobre b menos a, que é menor ou igual que f' menos b. Então, a menor do que b implicou f' mais a menor ou igual que f' menos b. Só que por que ele tirou o lateral aqui? Porque se você está numa função que é, por hipótese, derivável, como ele disse aqui no começo, na hipótese geral, ó, função derivável, então suas derivadas laterais já são iguais à própria derivada. Então esse f' mais já é o próprio f'. Então a menor do que b, f' de a menor ou igual que f' de b, mas essa é exatamente a definição de função monótona não decrescente, que é o item 2. Então ficou bem legalzinha, bem concisa, bem lógica aqui essa demonstração. Aí tem um pouco de lentidão aqui, mais uma vez, não, tudo bem. Olha lá. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência aí com a lentidão. Né? Olha lá. Puta merda, aí esse aqui não tem jeito. Bom, vou colocar aqui demonstração. Demonstração. Vamos lá. Então, primeira etapa. Só um resuminho aqui, né, de cada etapa. Olha lá. Ah, agora sim. Aqui, 1 implica 2. 1 implica 2. 1 implica 2. Então, o resumo ali que ele fez foi o seguinte: pega a desigualdade fundamental e faz x tendendo a A pela direita e depois x tendendo a B pela esquerda nas desigualdades fundamentais, aquelas que eu mostrei lá, ficou gravado aí. Então vai acontecer o quê? Você vai ficar com f' mais de A menor ou igual que f de B menos f de B menos f de A, que é isso aqui dividido por B menos A, isso aqui é um número constante. Claro que eu parti aqui do A menor que X menor que B, né? A menor que X menor que B. Melhor colocar aqui em cima, né? Antes de fazer o limite. Parte do A menor que X. Quer dizer, considera X entre A e B e faz o X tendendo a pela direita e depois o X tendendo a B pela esquerda nas desigualdades fundamentais. Aí lá nas desigualdades vai aparecer f' mais A menor ou igual que um número constante, menor ou igual que f' menos de B. Como a função é derivável, suas derivadas laterais já são a própria derivada. Então, conclusão, A menor do que B implicou no f' de A menor ou igual que o f' de B. Menor ou igual que f' de B. E aí, portanto, você tem uma função, uma f' sendo uma função monótona não decrescente. Isso implica f' monótona não decrescente. Não decrescente. Tá lá. Bom, perfeito. Aí esse foi o 1 implica 2. Agora temos o 2 implica no 3. Vamos colocar aqui. 2 implica 3. Então aqui o que ocorre? Aqui o que ocorre é o seguinte. Lembrando o que está no 2, derivada monótona não decrescente. Lembrando o que está no 3 a função está para cima de todas as suas retas tangentes, né? Que é esse f de x maior ou igual que f de a mais f' de a vezes x menos a. Então tá lá.
Bom, como que o cara vai conseguir fazer isso? Suponhamos A menor do que X em I. Pelo teorema do valor médio, grande teorema do valor médio. Então, está lá no CAP 8, a gente se lembra de ter estudado ele. Vamos tentar localizá-lo aqui rapidamente, só para a gente relembrar o enunciado. Famoso, tem sempre um ponto dentro do intervalo, né, na função derivável, onde a sua derivada, a derivada naquele ponto é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Né, esse que é o teorema do valor médio. Vamos ver se a gente localiza aqui. Olha lá. Cadê? Opa, errei. Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui. Peraí, que a gente já está chegando aqui. Olha lá, teorema do valor médio, de Lagrange, que é o TVM, que eu sempre falo lá na aula, né? Teorema do valor médio. Se a função é contínua, no fechado, derivável no aberto, então existe um C no aberto, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Tem um ponto aqui do interior do domínio da função, onde a derivada nesse ponto é igual a inclinação de uma reta que liga os extremos do intervalo, né? O gráfico da função nos extremos do intervalo. Então, se você aplicar o teorema do valor médio aqui, você está considerando dos pontos que vão do A até o X, quer dizer, o A até X equivale ao A até B aqui nesse enunciado. Então, existe um Z pertencente ao intervalo aberto A até X, esse Z equivale a esse Czinho aqui, o AB é o AX ali no caso, então existe um Z pertencente ao aberto a X, tá o quê? Aí viria, se a gente fosse escrever exatamente como está ali no teorema do valor médio, deixa eu voltar para a lousa aqui, ficaria assim, né? Pelo TVM, pelo teorema do valor médio, você ficaria com existe um C, existe um... Primeiro deixa eu escrever o A menor do que X ali que ele escreveu, que é melhor, né? Olha lá, A menor do que X em I, seja A menor do que X em I. Pelo TVM, pelo teorema do valor médio, existe um Zzinho pertencente, Z pertencente aberto a X, tal que, aí vem aquele enunciado que eu mostrei para vocês lá no CAP 8, que é esse aqui. Né? Cadê? Aqui a derivada no Z é igual a isso aqui. Então, no caso aqui do nosso, ficaria f' no Z é igual f de x menos f de A sobre x menos A. Sobre x menos A. Isso é equivalente a você escrever o seguinte. Passa o x menos A para lá multiplicando, passa o menos f de A para lá, fica f de x igual f de A mais f' de Z vezes x menos A. Ótimo. Tá lá, ponto final. Tá? Agora, o que é isso aqui? Vamos ver aqui a lógica, né, dessa demonstração, porque eu quero mostrar, meu objetivo é chegar a esse 3 aqui, que a função está para cima da sua reta tangente. Aí ele diz o seguinte, como por hipótese eu estou partindo do 2, o 2 diz que a f' é monótona, não decrescente. Então, como o Z está para frente do A, porque o Z pertence a aberto a X, então f' de Z tem que ser maior ou igual que f' de A, pela hipótese 2. Então, se o f' de Z é maior ou igual que f' de A, eu tiro esse f de Z, apago ele, coloco o f' de A, ficou menor, porque o f' de A é menor ou igual que f' de Z, diminui. Então, em vez de ficar igual que f de x, vai ficar menor do que o f de x. E surgiu a equaçãozinha, no caso, a inequaçãozinha que eu precisava aqui para fechar a demonstração. Bem pensado isso aqui. Vamos escrever aqui da nossa forma. Vai ficar... então, vai ficar assim, pelo item 2, né? Pela hipótese 2... Pela hipótese 2, o que a gente tem? A menor do que x implica f' de A, na verdade, A menor do que Z, né? Aqui no caso, o fato do Z pertencer aberto a X, caramba, peraí, espera um pouco aí, aqui.
O fato do Z, a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, o fato do Z pertencer a AX faz com que o Z seja maior do que A. Então é melhor eu escrever aqui assim, A menor do que Z, é verdade, porque o Z pertence aberto a X, implica, pela hipótese 2, implica que o F' de A é menor ou igual que o F' de Z. Agora, pensando nessa equação, né, que está aqui em cima, daí podemos escrever o seguinte, o F de A, F de X, igual a isso que estava aqui, F de A mais F' de Z, vezes X menos A, acaba ficando menor ou igual, né? Ou melhor, maior ou igual, né? Porque eu vou colocar deixa eu pensar aqui. A menor do que Z, F' de A menor ou igual o que F' de Z. Então, se eu estou tirando o F' de Z, que é maior, e estou colocando o F' de A, que é menor. Então, isso aqui vai diminuir. Vai ficar maior, vai ficar menor, porque eu vou tirar o F' de Z e colocar o F' de A. Então, vai ficar F de A mais F' de A, vezes X menos A. Ponto final. Certo? Então, tá aí. Se você juntar aqui as duas pontas, f de x maior ou igual que f de a mais f' de a. F de x maior ou igual que f de a mais f' de a. Perfeito. Já foi o 1 implica 2, já foi o 2 implica 3. Para fechar o ciclo, 3 implica 1. E aí está tudo equivalente. O 3 implica 1, a demonstração é a seguinte. Vamos fechar aqui. Tomara que não tenha caído a live. 3 implica em 1. 3 implica em 1. Tá lá. Olha lá, cadê o pessoal? Será que eles estão aí? Tomara que estejam aí. Exato, é o que eu faria. Na verdade, se não jogar. Ah, tá, valeu, obrigado. O pessoal está discutindo aí. Tá joia, vocês estão aí. Esse 3 implica em 1 é o seguinte, então, o que é o 3 implica em 1? Eu tenho que partir do fato de que a função está para cima das suas retas tangentes e chegar que a função é convexa. Aí é um negócio bem elegante aqui que ele fez, na minha opinião, que é o seguinte. Imagina um C entre A e B em I. E aí a gente escreve esse alfa de x, que nada mais é do que a função que é a reta tangente em C. Certo? Lembrando que você está partindo da hipótese geral da função ser derivável. Aqui no começo ele já tinha dito que a f é uma função derivável em todo o intervalo I. Se você está pegando aqui A, B, C em I, você tem a derivada f' de C. Não tem nenhum problema porque a função é derivável. Então, o que ele faz? Ele escreve isso aqui, vamos escrever aqui rapidinho. Ele escreve aqui um A menor que C, menor que B em I, e já declara aqui esse alfa de x, reta tangente em C. F de C mais F' de C vezes x menos C. X menos C. Ponto final. Está aqui. Isso aqui, se a gente for fazer um desenho para ilustrar, ele está escrevendo um negócio assim, ó, fazer um desenho aqui só para ilustrar. Se tivesse aqui a função, o cara pegou aqui, ó, vou deixar aqui em azul, esse negócio aqui é simplesmente isso aqui. Esse aqui é alfa de x. Se você considerar que esse aqui é o ponto C. Opa! Esse aqui é o C. Certo? Então, essa aqui é a situação que a gente tem. Aí ele diz o seguinte, vamos chamar de Hzão os pontos do plano que tem a coordenada y para cima do alfa de x. Então, é claro que se você escreve aqui, vamos colocar uma cor aqui, verde, se você chama de Hzão os pontos, Hzão é o conjunto dos pontos, xy, pertencentes ao plano, R2, tais que o y está para cima do alfa de x, o que você quer dizer com isso é exatamente, vamos pegar aqui uma
uma canetinha aqui bem esperta, ó. Opa. Aqui, ó. Isso aqui ficou legal. Você quer dizer isso aqui, ó. Essa região aqui. Aí é um professor nota 10 de didática, hein? Olha só, educação artística total. Aqui, ó. É essa região aqui que ele está falando. Região que está para cima. Aqui. É o H de x, y, certo? Então, aqui o que acontece é o seguinte, ele é o semiplano superior determinado pela reta y igual a alfa de x. Tangente ao gráfico de f no ponto CF de C, que é esse pontinho aqui, ó, CF de C. CF de C. Aí. F de C. Esse é o ponto CF de C, o ponto de tangência. Esse verde aqui é o Hzão, é o que está para cima. Aí, resultado. Evidentemente, H é um subconjunto convexo do plano, isto é, o segmento de reta que liga dois pontos quaisquer de H está contido em H. É um conjunto convexo, né? É só fazendo um rascunho aqui. Esse aqui, por exemplo, segmento de reta passa por fora. Então, não é um conjunto convexo, né? Esse aqui também não. Um conjunto assim, você pode pegar um ponto aqui, pega um ponto aqui, pega um ponto aqui, o segmento passa por fora. Então, não é um conjunto convexo. Agora, se você pega um conjunto que é exatamente uma circunferência ou um negócio aqui, já não deu. Vamos imaginar um aqui assim. Pega um conjunto aqui assim, aí já, quaisquer dois pontos que você pega, pum, o segmento está por dentro. Então, esse conjunto verde aqui, H, ele é convexo. Então, quaisquer dois pontos nele, o segmento de reta está nele. Então, olha só, essa observação, eu vou só colocar, só escrever aqui, note que H é convexo. Note que, só resumidamente, H é conjunto convexo. Tá? Aí ele diz o seguinte, a hipótese 3, porque aqui é 3 implica em 1, eu quero chegar que a função é convexa a partir do fato que o gráfico está para cima da sua tangente. Né? A hipótese 3, que o gráfico está para cima da tangente, assegura que os pontos AF de A e BF de B pertencem a H. Claro, porque o AF, ele falou que o A está para baixo do C e o B está para cima, então você pode imaginar o A aqui assim e o B aqui assim. Então, o AF de A, que está aqui, e o BF de B, que está aqui, AF de A, BF de B. Eles estão dentro desse conjunto H, e, portanto, a reta que une eles está dentro desse conjunto H. E o conjunto H é composto dos pontos que estão para cima da tangente. Então, olha só o que ele vai concluir. Logo, o segmento de reta que une esses dois pontos, AF de A e BF de B, pertencem a H. Logo, o segmento de reta que une esses pontos está contido em H. Em particular, o ponto desse segmento que tem a abscissa C, olha lá o ponto do C, vamos colocar esse segmento aqui, vamos fazer ele em verde para destacar. Aqui está o segmento, cadê o ponto que tem a abscissa C? O ponto que tem a abscissa C é esse ponto aqui. Está lá em cima do segmento e com a abscissa C. O ponto desse segmento que tem a abscissa C pertence a H. Isto é, alfa de C, isto é, tem ordenada maior ou igual que alfa de C, que é igual ao F de C. Né? O alfa é a reta tangente, essa azul aqui. Então, óbvio que no ponto de tangência, o próprio alfa coincide com a F. Por isso que ele coloca aqui que alfa de C é igual a F de C. Só que a ordenada desse ponto, lá no segmento, né, nesse segmento verde aqui, está para cima do F de C. É isso que ele está chamando a atenção. Isso significa que a F de C é menor ou igual do que a equação da reta tangente. O que significa função convexa, porque foi o que a gente definiu lá em cima de função convexa. Né? A função convexa ela está para baixo da sua secante, e que em termos precisos matemáticos que ele falava, significava f de x menor ou igual que f de A mais f de B menos f de A sobre menos A, x menos A. A única diferença é que, ao invés de aparecer a letra x aqui, ficou na letra C. Mas note que esse C está livre aqui entre A e B. Então, ele funciona como se fosse a variável x. Tá? Então, conclusão, a função f é convexa. Tá?
Então, nós vamos colocar assim, o raciocínio dele aqui, o X da questão foi o seguinte, voltando aqui um pouco, a hipótese 3 assegura que o AF de A e o BF de B pertencem a H. Eles estão aqui, AF de A, BF de B. Pertencem os dois à mancha verde aqui ao H. Então, significa que o segmento que une os dois, como o H é convexo, o segmento que une os dois está inteiramente dentro do H. Perfeito até aí. Ele vai falar isso aqui. Ó. Logo, o segmento de reta que une esses dois pontos, AF de A, BF de B, está contido em H. Em particular, o ponto desse segmento que tem abscissa C pertence a H também. O ponto dele que tem abscissa C é esse aqui. Ele está dentro do H também. Tá, o segmento inteiro está, inclusive, esse ponto. Então, veja bem, se isso significa, ó, pertence a H, isto é, todo mundo que, cadê a definição do H? Todo mundo que pertence ao H tem a ordenada y maior ou igual que o alfa de x, para cima da reta tangente. Então, como esse ponto aqui está no H, então significa que ele tem ordenada, de acordo com a definição do H, ele tem uma ordenada maior ou igual do que alfa de x, que no caso, como ele tem abscissa C, seria alfa de C. Só que alfa de C é justamente o ponto da reta tangente, é o ponto de tangência dela. O alfa de x é a reta tangente em C. Então, alfa de C coincide com f de C, ou seja, a coordenada desse ponto que ele está chamando a atenção tem ordenada maior ou igual que f de C. Isso significa que o f de C está menor ou igual do que a reta. Tá certo? Exatamente na altura do C. A reta, o segmento secante é exatamente para x igual a C. O f de C está menor ou igual que ele. Só que esse C está livre. Eu poderia ter pego ele mais para a esquerda, mais para a direita, e ia acontecer a mesma coisa. Significando que, como A, C e B são quaisquer em I, isso valeria para qualquer ponto que eu pegasse, por definição a função é convexa. Certo? Então, como é que eu posso escrever isso resumidamente aqui, só para terminar esse teorema? Eu posso escrever assim. É difícil escrever, tem que ser com as palavras dele, né? Então, a gente nota que... Vamos dar um nome para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó, não dá para dar um nome para ele. Vamos escrever em particular o ponto desse segmento que tem abscissa C, pertence a H, né? E ele, portanto, vai ter ordenada. Vamos colocar, como é que a gente pode fazer aqui? Ele vai ter ordenada maior ou igual que alfa de C. Vamos chamar esse ponto aqui de P, P maiúsculo, tá? Ou vamos chamar essa altura aqui de P, é melhor fazer assim. Isso aqui é P, tem valor Pzão. E aí, deixa eu ver se caiu todo mundo aí. Não, o pessoal tá aí. Por isso é legal o EAD. Olha, o Lucas já tá aí. P. Então a gente pode afirmar o seguinte, esse valor P, para facilitar aqui não ter que escrever tudo aquilo, ele com certeza é maior ou igual que o alfa de C, que no caso coincide com F de C, que é a curvinha branca. Então, escrevendo, como esse P está em cima do segmento, a gente já sabe a equação de segmento secante, a gente começou a sessão discutindo a equação de segmento secante, né? Olha ela aqui. Cadê ela aqui? A gente começou a sessão 2 discutindo justamente a equaçãozinha da secante. Olha lá, secante AB. A gente discutiu a equaçãozinha dela aqui. Então, aplicando essa ideia de secante AB exatamente ao ponto C, a gente fica com essa fórmula aqui para aquela altura P. Só que a altura P é maior ou igual que o F de C, é o que eu acabei de escrever aqui. O P é maior ou igual que F de C. Quem que é o P pela fórmula da secante? Então vamos lá, F de A mais B menos A, F de B menos F de A, menos F de A, sobre B menos A, vezes, para x igual a C, fica C menos A. C menos A. Deixa eu ver se eu acertei. É isso mesmo, F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A, C menos A. Isso aqui é o P, que é maior ou igual que F de C. Então, com C, com A menor que C, menor que B, livres em isão. Livres em isão. Então, bateu com a definição de função convexa. Né? Bateu com a definição, portanto, F é convexa. F é
convexa. É a parte mais delicada aí da demonstração, mas eu estou feliz de ter discutido aqui com vocês, ficou salvo, até para o pessoal da turma da noite que não tinha visto, e a gente entra mais embasado aqui para discutir os corolários, que era o que eu estava com medo de partir direto para o corolário, e ninguém nem está se lembrando da última aula quando a gente discutiu o Teorema 4. Agora a gente está com ele fresco na cabeça, acabamos de relembrar ele. Então, corolário 1. Todo ponto crítico de uma função convexa é um ponto de mínimo absoluto. Então, lembrando que ponto crítico, que tinha aparecido aqui, ó, agora vamos ver se eu recupero aqui no capítulo 8 para a gente lembrar o que é ponto crítico. O que é ponto crítico? Olha lá, funções derivadas. Olha lá, ó. Olha lá, página 97. Página 97, cap 8. Um ponto C pertencente a x, ó, x é o domínio da função, e da função tem que ser derivável, claro, para ter derivada, no ponto C. Um ponto C pertencente a x chama-se ponto crítico da função derivável f de x em R, quando a sua derivada é zero. Então, ponto crítico, só lembrando o conceito aí, né, turma? Ponto onde a derivada é zero. Então, o que esse corolário 1 está falando? Vamos voltar no corolário 1. Ponto crítico de função convexa é ponto de mínimo absoluto. Brutal. Brutal. Vamos escrever então aqui. Vamos escrever então aqui. Então, vamos colocar aqui. Primeira coisa que aluno tem que se lembrar, e professor também. Página 97, capítulo 8, diz o seguinte. Página 97, cap 8, diz o seguinte. Ponto crítico, em primeiro lugar, f de x em R derivável, né? F dois pontos de x em R derivável. C pertence a x. Vou escrever melhor. Czinho pertencente a x é ponto crítico de f. Ponto crítico de f se o f' de C for igual a zero. Opa! For igual a zero. Ponto final. Aí vem o corolário 1. Corolário 1. Vem para arrasar. Tá lá. Corolário 1. Ele diz o seguinte, olha lá. Se o ponto crítico é de uma função convexa, então ele é mínimo absoluto. Tá? Ponto crítico de função convexa é mínimo absoluto. Fechou. Tá? Aí ele faz um exemplo aqui de uma função, olha só que legal isso aqui. Ele coloca aqui uma função que é claramente convexa, né? O x ao quadrado sobre 16 mais 1 sobre x, né? É convexa. Tá aqui o gráfico dela, né? Aí, para a gente verificar que isso aqui é convexa, o que a gente poderia pensar? Eu acho que seria legal usar esse corolário 2 aqui, ó. Se ela for duas vezes derivável, ela é convexa se e somente se sua segunda derivada for maior ou igual que zero. Se a gente derivar isso aqui duas vezes, né, vai dar x sobre 8. Depois a gente faz aqui a segunda derivada, quer ver? Ó? Vamos fazer aqui na lousa. Vamos pegar esse exemplo dele aqui, né? Só para dar uma checada aqui nesse exemplo. Exemplo que ele coloca ali. F de x igual x ao quadrado sobre 16 mais 1 sobre x. 1 sobre x. Aí, só, né, isso implica, só para ver aqui a questão da convexidade, mas já puxando o corolário 2, f' de x igual a, aí primeira derivada, 2 corta com 16, x sobre 8, cai o menos 1 aqui do x elevado a menos 1, x sobre 8, menos 1 sobre x ao quadrado. Mas se você derivar uma segunda vez, vai ficar o quê? Vai ficar f duas linhas de x igual 1/8 mais 1/8 mais, que vai cair aqui o menos 2, fica mais 2 sobre x ao cubo.
Então, com certeza, para x positivo, essa segunda derivada, a gente pode afirmar o seguinte, então, com toda certeza, que ali no gráfico dá para ver que ele pegou só x positivo aqui, né? Aqui tá, o gráfico tá, pelo que eu entendo aqui dessa figura, ele tá, mesmo porque em x igual a zero já vai ter uma descontinuidade aqui. Professor, Ele... ali, ó, Oi, a função está fala. definida a função tá definida dos reais positivos nos Isso, reais. você tem toda a razão, eu não tinha visto aqui R+, você tem toda a razão. Ela vai ter essa descontinuidade aqui no zero, parabéns, Juliano, desculpa aí, eu não tinha percebido aqui. FR mais em R, tá pegando só positivo. E para x positivo, viu, Juliano, o que a gente pode afirmar? X maior do que zero implica, imagina que eu substituo aqui nessa fórmula, x maior do que zero. Com certeza, 1/8 mais 2 sobre um número positivo ao cubo vai fazer com que essa F duas linhas fique o quê? Maior do que zero, que implica F convexa. Nesse trecho aí, maior do que zero, que é todo o domínio dela. Então, já tem certeza que você está tratando com uma função convexa aqui. Aí ele fala o seguinte, olha, o seu ponto crítico, x igual a 2. Aí da onde que ele tira esse x igual a 2? Se a gente recuperar ali a definição de ponto crítico, eu até fui ali voltei ali no capítulo 8 para pegar, né? O ponto crítico é onde a derivada é zero. Tá aqui, ó. Onde a derivada é zero. Então, a gente já calculou a derivada aqui. X sobre 8 menos 1 sobre x ao quadrado. Se você pegar f' de x e buscar aonde que ela está valendo zero, no domínio, que é x positivo, isso equivale a você fazer x sobre 8 menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero, né? Que equivale a você fazer, equivale a você escrever aqui x sobre 8 igual a 1 sobre x ao quadrado, que vai equivaler certamente a você escrever x ao cubo igual a 8. X ao cubo igual a 8. Que é claro que isso aqui significa que número que elevado ao cubo vai dar 8? É o 2, tá? Isso equivale a... Isso aqui implica que x é igual a 2. Implica que x igual a 2. Então, a gente já percebe aqui que realmente o 2 é um ponto crítico, é o ponto crítico, né? F' de 2, F' de 2 vai dar 0. F' de 2 vai dar 2 sobre 8 menos 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 4 menos 1 sobre 4, que é 0. Tá? Então, note que 2 é ponto crítico. Note que 2 é ponto crítico de F. De F. Então, aí ele diz o seguinte, esse ponto crítico é um mínimo global. Seu gráfico situa-se acima de qualquer uma de suas tangentes. Certo? Está fazendo comentário aqui em cima desse corolário 1. Todo ponto crítico de uma função convexa é mínimo absoluto. Então, vamos ver esse comentário aqui. Com efeito, que é a demonstração, na verdade, né? Dizer que A pertence a I é um ponto crítico da função f de em R significa afirmar que f possui uma derivada igual a zero no ponto A. Se f é convexa e A é ponto crítico, tem derivada f' de A igual a zero, então a condição 3, o que era a condição 3? A função está sempre acima, né? A condição 3 a frase 3 aqui, equivalente à convexa, para qualquer ponto, a função está maior ou igual que a sua reta tangente. Maior ou igual que f de A mais f' de A x menos A. Note que como ele é ponto crítico, o f' de A vai dar zero. Vai dar zero aqui. Então vai zerar essa parte por ele ser ponto crítico, vai ficar f de x maior ou igual que f de A. Então f de A virou um ponto de mínimo, porque a f de x está maior ou igual que ele. E absoluto, porque aquilo ali não muda em todo o domínio, né? Se a função for convexa em todo o domínio. Então, a condição a 3 acima assegura que f de x maior ou igual que f de A para todo x no domínio. Logo, A é ponto de mínimo absoluto para f. Muito legal esse corolário. Tá? Agora, tem esse 2 que eu já acabei de usar agora mesmo aqui dentro do 1, né? Que é uma função f de em R, duas vezes derivável no intervalo I, é convexa se e somente se a segunda derivada for maior ou igual que zero, para todo x pertencente a I. Olha que interessante isso aqui.
né? Vamos colocar aqui esse corolário 2, porque ele é de destaque também. Vamos colocar aqui. É um resultado de destaque aqui dessa aula de hoje. Olha lá. Corolário 2, rapidamente aqui. Corolário 2. Então, esse aqui é para nunca mais esquecer. Olha lá. Função f dois pontos de em R, duas vezes derivável. Convexa C e somente C, segunda derivada maior ou igual que zero. Certo? É isso aí. Então, a gente pode colocar como hipótese geral. Você tem uma f dois pontos de I em R, certo? Duas vezes derivável. Duas vezes derivável. Derivável. Em I. Em I. Em Izão. Aí dá para a gente escrever o seguinte aqui embaixo. F convexa, C e só C, C e somente C. A segunda derivada é maior ou igual que zero para todo x pertencente aí. F duas linhas de x maior ou igual que zero para todo x pertencente a I. Ponto final. Certo? Então, é isso aí. É isso aí, tá certo? Vamos ver o que ele comenta aqui. Com efeito, demonstração. Com efeito, f duas linhas de x maior ou igual que zero para todo x em i, equivale a afirmar que a f' é monótona não decrescente. É verdade, porque a segunda derivada é derivada da derivada. Então, a segunda derivada maior ou igual que zero implica que a função da qual ela é derivada, que é a primeira derivada, é monótona não decrescente. Né? Aí alguém poderia me lembrar, não, professor, mas a gente viu um exemplo de uma função que tem uma derivada positiva, no caso meio, e que ela não era monótona, que a derivada valia meio no zero, mas ela não era monótona em nenhum intervalo, em nenhuma vizinhança do zero. Mas aquilo lá era um exemplo de uma função que tem uma derivada positiva num único ponto. Aqui ele está afirmando que a derivada é maior ou igual que zero para todo x pertencente a um intervalo. Aí não é um ponto isolado, é em todo um intervalo. Então, intervalo I. E a segunda derivada é maior ou igual que zero para todo x no intervalo I. Então, a primeira derivada é monótona não decrescente nesse intervalo. E essa é a condição 3. A derivada ser monótona não decrescente, desculpa, é a condição 2. E a condição 2 é equivalente à condição 1, a afirmação 2, que é equivalente à afirmação 1, F é convexa. Muito legal isso aqui. Fechou com chave de ouro. Aí ele termina aqui dizendo o seguinte, que aqui ele ainda vai falar algumas coisas. Ele vai discutir um exemplo aqui, vamos deixar isso ainda nesse vídeo. Aqui ele vai discutir o seguinte. Primeiro ele, só comentando essa noção de côncava, né? Uma função f dois pontos de em R se diz côncava quando menos f é convexa. Isto é, quando o gráfico de f está acima de qualquer de suas secantes. Quando f está abaixo de qualquer uma das suas secantes, ela é convexa. Quando f está acima, qualquer uma de suas secantes, ela é côncava. Mas é claro que se ela for côncava, menos f, que você reflete o gráfico para baixo, vira convexa. Né? As desigualdades que caracterizam a função côncava, f, são análogas às desigualdades fundamentais, só que com maior igual no lugar de menor igual. Olha que interessante. Então, o que a gente pode falar de função côncava? Só para fechar aqui, né? Vamos passar um traço aqui. Vamos colocar assim, função côncava. Funções côncavas. Então, a gente pode falar o quê? Primeira coisa que dá para comentar menos f é convexa. Né? Claro que a gente está pensando numa, só que eu não escrevi aqui, vou escrever aqui entre parênteses, estamos imaginando uma f do intervalo em reais, né? F de em R. Então, a primeira coisa que dá para dizer é côncava equivale a dizer que menos f é convexa. Menos f convexa. Certo? Tá lá. Outra coisa que dá para dizer, que ele comenta aqui que é bem legal.
Olha lá, ó. Quando o gráfico de f está acima de qualquer uma de suas secantes. Né? Então seria, usando o linguajar matemático, f de x seria assim, né? A menor que x, que nem para copiar aquilo que ele falou da convexa, menor que b em i implica f de x, em vez de ficar menor, fica maior ou igual que a sua secante, que é f de a mais f de b menos f de a, f de b menos f de a, dividido por b menos a, tudo isso vezes x menos a. E pode ser com f de b e b aqui também no lugar. Né? Outra coisa que ele diz aqui, as desigualdades fundamentais análogas com maior igual no lugar de menor igual. Então você pode escrever aqui as desigualdades fundamentais para ela também, trocando o sinal da desigualdade. Então ficaria f de x menos f de a sobre x menos a. Aí aqui, em vez de menor igual, maior ou igual que f de b menos f de a sobre b menos a sobre b menos a, que é maior ou igual que f de x menos f de b sobre x menos b. Acabou. Certo? Isso aqui também vale para a função côncava. Tudo analogamente, existem as derivadas laterais de uma função côncava em cada ponto interior ao seu domínio. Logo, a função é contínua nesse ponto. Então, é aquele teorema 3, né? Teorema 3 vale também. Vale o teorema 3. Vou só colocar assim. Vale o teorema 3 e seu corolário, que é o negócio dela ser contínua. E seu corolário. Então, isso aqui também entrou aqui. Uma função derivável é côncava se e somente se sua derivada é monótona não crescente. Então, é o análogo do teorema 4. Uma função duas vezes derivável é côncava se e somente se sua derivada é menor ou igual que zero. Olha lá, segunda derivada maior ou igual que zero está associado com função convexa. Segunda derivada menor ou igual que zero está associada à função côncava. Uma função derivável é côncava se e somente se seu gráfico está abaixo de qualquer de suas tangentes. E todo ponto crítico de uma função côncava é um ponto de máximo absoluto. Então, quer dizer, ficou tudo análogo aqui, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, o teorema 4, teorema 3 e seu corolário são iguais, existem as derivadas laterais e é constante, e é contínua, e o teorema 4 é análogo, vale o análogo do teorema 4. Vamos colocar aqui, vale o análogo do teorema 4. Do teorema 4, certo? E seus corolários. Seus corolários. Quer dizer, então, por exemplo, que nem ele falou ali, né? Ponto crítico de côncava, em vez de ser mínimo, é máximo absoluto. Ponto crítico mais f côncava implica máximo absoluto. Máximo absoluto. Outro que, esse é o corolário análogo. Outro que é análogo ali também, a questão do segunda derivada. Côncava, se e somente se, côncava, se e somente se, segunda derivada, maior ou igual que zero. Ou melhor, menor ou igual, né? Menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero. Tá? E claro, tá? Em vez de seu gráfico estar abaixo das suas tangentes, todo ponto crítico é o máximo absoluto, já falei. Existem ainda as noções de função estritamente convexa e estritamente côncava. Aí é muito fácil, esse estritamente é só tirar o menor igual e colocar menor. Acho que não tem mistério nenhum nisso aqui. A fórmula é exatamente a mesma, só que com menor, estritamente menor, no lugar do menor igual. No caso convexo, com maior em vez de menor. Isso evita, no caso convexo, e com maior no lugar de menor, no caso côncavo. Isso evita que o gráfico de f possua trechos retilíneos. Lembre-se que os trechos retilíneos
É que na aula da noite, né, não foi na aula da manhã que essa discussão aconteceu. Na aula da noite, lá na presença do João Gabriel, na presença do Gabriel Fagundes, na presença da Lara Leonel, lá na aula da noite, teve essa discussão da questão da reta. Então eu cheguei a fazer com eles a conta na lousa, utilizando aquelas desigualdades fundamentais e mostrei. Quando uma função é reta, olha lá, a Esmirna está tocando no assunto aqui. Quando a função é uma reta, uma função afim, a gente colocou na lousa, para você ter uma ideia, mx mais n. Tipo, para não usar A e B, que já estava na fórmula o A e B, né? O A e B já aparece aqui na fórmula, né? Azinho e Bzinho. Então, eu não quis confundir. Então, eu escrevi assim para eles, né? Professor, Oi, pode falar. naquele caso ali, o A vai ter que ser menor que o B, maior que e B maior que X? Deixa só eu terminar essa discussão Tudo aqui, bem. senão isso vai ficar pendurado esse negócio aqui, aí eu volto na sua pergunta. Então, por exemplo, se você pegar uma função p de x igual a mx mais n, e você aplicar aqui, que é o que a Esmirna estava falando aqui, né? Uma reta função afim, ela é tanto côncava quanto convexa? Sim, porque vai funcionar as desigualdades, né? Olha bem as desigualdades aqui. Essa aqui é para côncava, no caso, essa desigualdade, mas na verdade vai funcionar as duas pelo seguinte, ó, se você substituir ali no f de x menos f de a sobre x menos a, você ficaria com p de x menos p de a sobre x menos a. Eu não sei se a Esmirna está aí. Será que a Esmirna está aí? Vamos ver. Cadê você, Esmirna? Você está por aí? Não. Sim, obrigado. Então, olha só o que acontece. P de x menos P de A sobre x menos A. Quem que é o P de x? Mx mais N menos. Quem que é o P de A? Ficaria MA mais N. Tudo isso dividido por x menos A. Então, se você observar aqui em cima, o mais N cortaria com o menos N. Mx menos MA, você coloca o M em evidência, fica mx menos A dividido por x menos A, que daria M. Então, esse primeiro termo aqui, da linha de desigualdades, tanto da côncava quanto da convexa, se resumiu a M. Agora, se você fosse calcular o segundo ou terceiro termo, por exemplo, o terceiro termo, P de x menos P de B, P de x menos P de B sobre x menos B. X menos B igual mx mais n menos mb mais n sobre x menos b. Vai dar na mesma, né? Vai cortar o n, o mais n corta com menos n, mx menos mb, mx menos b, dividido por x menos b. Cancela, deu m. E o termo do meio? O termo do meio que é P de A, desculpa, P de B menos P de A dividido por B menos A, ele vai ficar, obviamente, MB mais N menos MA mais N, que vai dar igual a, dividido por B menos A, você já percebeu aqui que o mais N vai cortar com menos N, deu M também. Então, o que eu quero dizer para você e para toda a turma aqui, o Esmirna? Eu quero dizer o seguinte. Olha lá. B menos A corta com B menos A dá M. Então, os três termos aqui dessa linha de desigualdades, os três termos deram M. Ficou M, M, M. Então, funciona com maior igual e funciona também com menor igual. Quer dizer, a conclusão dessa discussão aqui é exatamente o que você falou. Isso aqui implica que uma função linear afim, P de x igual a mx mais n, é convexa e também côncava. Agora, ela é um trecho retilíneo, né? Isso aqui inclui, por exemplo, uma função constante. Se eu pegar o m igual a zero,
P de x igual a n, uma função constante. Quer dizer, uma função que seja uma reta inclinada, que nem uma função afim, mx mais n, eu só não coloquei a x mais b porque já tinha a e b na fórmula para não confundir. Então, uma função afim, que é uma reta inclinada, ou uma função horizontal constante, vai dar côncava e convexa. Então, ele está comentando aqui nesse trecho, voltando para o trecho que a gente estava lendo, da função estritamente convexa, estritamente côncava, que é quando você tira o menor igual, que estava aqui, e coloca um estritamente menor, no caso da convexa. Ou no caso da côncava, você tira o maior, maior ou igual que estava aqui, coloca um estritamente maior. Essa mudança para o estritamente convexa, estritamente côncava, evita que o gráfico de f possua trechos retilíneos. Convexidade estrita implica que f' seja crescente. Tá? Isso aqui é uma frase interessante. Convexidade estrita implica que o f' seja crescente, mas não implica f duas linhas maior do que zero. Aqui naquele corolário continua sendo maior ou igual, né? Para todo x pertencente aí. Entretanto, f duas linhas de x maior do que zero para todo x pertence aí, implica o f' crescente, que implica f estritamente convexa. Interessante, isso aqui pode pedir na prova exemplos disso aqui, né? Bom, interessante para a gente pensar isso aqui. Depois vocês deem uma atenção nessa situação. Vamos ver, eu fiquei devendo aí o Gileno estava perguntando alguma coisa. O que você estava falando, Gileno? Que eu estava tentando terminar de responder esse negócio da Esmirna, pedi para você falar depois. É que na hora que o senhor comentou dessa questão de convexidade agora, de concavidade, eu não entendi aquelas igualdades que o senhor colocou lá em cima, porque que as desigualdade? desigualdades lá. O senhor colocou logo no início, porque eu acho que o A seria maior que B ali em... essa aqui? Você está falando dessa aqui? Não. Essa daí, o A menor que X menor que B. Não teria que ser o contrário? A maior que X maior que B? Aqui você diz? Aham. Nesse ponto? Isso. Não, eu não entendo assim. Que o A tem que ser maior que X, que é maior que B? Isso, porque a gente está tomando o contrário, não tá? Tomando ao contrário? Tô pensando aqui no que você está falando, mas eu acho que só mudou, no caso da côncava, a única coisa que muda é que em vez da boca estar para cima, que é o caso da convexa, a boca está para baixo. Mas a ordem do A, B e X continua na mesma, não? É verdade. Se alterasse, aí a gente ia estar definindo a mesma coisa, só que com a desigualdade invertida. Nossa, não, verdade. Perdão, professor. É bem observado. Você estaria mudando, por exemplo, é bem observado. Se o A fosse maior que X maior que B, esse B menos A seria negativo aqui, né? E esse X menos A seria negativo também? Porque o A seria maior que X. Aí a gente ia estar definindo uma função convexa de novo. Eu acho que aqui não muda, aqui continua igual. A menor que X menor que B. Tanto que ele colocou aqui, ó. A menor que X menor que B. É que ele não escreveu a desigualdade no caso da côncava, ele só falou, né, em língua portuguesa, não escreveu. Exato, por isso que eu fiquei... mas ele colocou na estritamente aí. Mas é da convexa também, né? Também, mas olha só o que ele fala no caso côncavo, é só com maior no lugar de menor, não muda aqui. Uhum. Você está pensando que o maior no lugar de menor é entre o maior aqui também? Não. Aí não. Foi lá em cima mas ele mesmo. vai entrar, acho que isso. Não, mas agora eu entendi por que confundiu. Porque o cara fala com maior no lugar de menor, e aí o cara pode pensar que no lugar desses menor aqui tem maior também, mas eu acho que não. Eu acho que não é necessário isso aí, não. Não tem isso. Tá? Também. Tudo bem? Tranquilo. Obrigado, professor. Beleza. Vamos só fechar esse vídeo falando desse exemplo aqui rapidamente. Para não ficar muito longo também o vídeo, que já está bem longo, provavelmente, né? Se é que não parou essa gravação. Então, olha só. Vamos ver nosso Ibope aí, 11. Olha só. Para todo n pertencente aos naturais, a função f de x igual a x elevado a 2n é estritamente convexa. Isso aqui é bem óbvio de ver, porque é x ao quadrado, x à quarta, né? X à sexta. Mas essa aqui já é legal da gente pensar. A segunda derivada, f duas linhas de x, que é 2n menos 1 vezes x 2n menos 2, anula-se no ponto x igual a zero. Ele está dando um exemplo de uma função que é estritamente convexa, mas a segunda derivada não é estritamente maior do que zero. Por causa disso aqui, né?
Isso aqui, ó, uma função convexa, C e somente C, segunda derivada maior ou igual que zero. Aí o cara introduz o conceito de função estritamente convexa, que é menor, não é menor ou igual. Aí alguém pode pensar, agora a segunda derivada vai ser estritamente maior ou igual que zero. E ele está chamando a atenção que não. Você pode ter uma função estritamente convexa, que é o caso dessa x elevado a 2n, e, no entanto, f duas linhas não é estritamente maior que zero, continua sendo maior ou igual. Por quê? X elevado a 2n é estritamente convexa, mas a segunda derivada, que deriva uma vez, cai o 2n, fica x elevado a 2n menos 1. Deriva de novo, cai o 2n menos 1, fica x elevado a 2n menos 2. Essa derivada ela vai dar zero quando o x é igual a zero, essa segunda derivada. Ela vai dar zero, anula-se no ponto x igual a zero. A função exponencial, assim como x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, a função exponencial também é estritamente convexa. Aqui, ó. Vamos ver, eu estou com o GeoGebra aberto aqui, vamos ver se eu meto uma exponencial aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Só que vai estar lento pra caramba, deixa eu ver. F de x igual a exp de x. Vamos ver. Enter. Aê! Isso foi bom. Tá lá, vamos dar um zoom aqui. Você coloca dois pontos aqui, ó, ponto em objeto. Coloca um pontinho aqui, coloca um pontinho aqui, traça um segmento secante aqui, ó. Pá, pá. Aí você percebe claramente que o gráfico da função está sempre para baixo da sua reta secante, caracterizando essa função como uma função convexa, né? Uma função convexa. Então tá lá, o gráfico está... Claro que a gente tem que analisar essa história do gráfico tá para baixo, sempre onde meter uma reta perpendicular aqui, ó, e meter uma reta perpendicular aqui. Você tem que analisar essa história nesse trecho aqui, entre essas duas retas. Tá? Porque senão alguém poderia pensar assim, a reta secante está aqui, e para cá o gráfico está para cima da secante, mas aqui já está fora, tá? Do ponto que você tem que analisar. Você tem que analisar aqui, ó, tira o rótulo, coloca um pontilhado aqui para ficar mais didático, né? Para o aluno poder perceber, aqui no estilo. Mete um pontilhadinho aqui, ó. Isso. Agora aqui, ó. Aqui o aluno já percebe melhor, que é só entre os pontilhados que você tem que prestar atenção. Entre os pontilhados, ó, o gráfico verde aqui da exponencial está sempre para baixo do gráfico da secante. Até engrossar um pouquinho aqui, ó. Não tanto, aqui já tá bom. Tá lá. Tá? Agora, é uma função estritamente convexa? É estritamente convexa. Né? Ela está sempre estritamente para baixo. Nunca fica igual a reta que está... A reta coincide com a secante. Né? Se você coloca uma reta aqui, que nem a Esmirna tinha falado, função afim, você coloca aqui g de x igual a 2x mais 3. Olha lá, enter. Olha lá, 2x mais 3. Claro que se eu marcar um ponto aqui e ligar a secante vai cair em cima da reta. Mas é menor ou igual na definição de convexa. Então, vai estar valendo para convexa também. Mas não para estritamente convexa. Para estritamente convexa já era. Aí só essa aqui. Essa aqui sim. Cadê? Por que sumiu sumiu aqui o segmentinho que eu tinha colocado? Por algum motivo ele sumiu. Deixa eu colocar de novo aqui. Isso. Tá lá, ó. Secante, tá? Então tá lá. Bom, voltando aqui. Então, x elevado a 2n é estritamente convexa, mas a derivada se anula em x igual a zero. Segunda derivada. Função exponencial estritamente convexa. Quando você calcula a segunda derivada dela, vai dar a própria exponencial, que nunca se anula. Certo? A função log de x, para x maior que zero, é côncava. Essa aqui é interessante também, esse exemplo. Né? Vamos meter aqui um ln de x. G de x igual a ln de x. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Ah lá, saiu. Então aqui, se você pegar a reta, secante, aqui no caso do ln, você vai obter sempre o gráfico da função para cima. É o caso de uma função côncava. Deixa eu colocar aqui só dois pontos rapidinhos aqui. Um ponto aqui, outro ponto aqui. Pega um segmento secante, pum, acabou. O aluno já vê automaticamente aqui. Ó. O gráfico da função está para cima. Vamos colocar aqui numa cor mais chamativa.
rapidinho aqui, ó, cor. Bote um azulzão bonito aqui e coloca um 8 aqui no estilo, já fica bem mais interessante do ponto de vista didático. Então tá lá. No caso da exponencial, aqui tem os dois exemplos, função convexa, que é o caso da verde aqui, a exponencial. O gráfico está sempre para baixo da secante. Função côncava é o caso do ln, aqui azul, o gráfico está sempre para cima da secante. Tá lá, certo? É isso que ele está discutindo aqui. A função g de r menos 0 em r dada por 1 sobre x é côncava para x menor do que 0 e convexa para x maior do que 0. Esse é um excelente exemplo também, né? Esse é um excelente exemplo. Quer dizer, se eu colocar aqui 1 sobre x, deixa eu ver se vai poluir muito a figura. A gente coloca aqui 1, também eu não sei como que ele vai traçar isso aqui. Ah, ele já traçou os dois lados ali, olha lá que bonitinho. Vamos colocar em vermelhão aqui para chamar a atenção do aluno, para a gente não ter que apagar os outros. Se você colocar aqui 1 sobre x e dar uma engrossada aqui, olha lá, a 1 sobre x para x maior do que 0, nesse trecho aqui da direita, o gráfico vermelho, se você traça a reta secante, ela fica para cima, indicando que aqui, para a direita, ela é uma função convexa. A secante está para cima do gráfico vermelho. Mas aqui na direita, na esquerda, se você traça a secante fica para baixo, indicando que é uma função côncava. Tá? Aqui na vermelha aqui é uma função côncava. Olha lá, o gráfico está para cima da secante, aqui o gráfico está para baixo da secante. Olha que legal, certo? Bom, tudo bem, esse exemplo aqui para mim está tranquilo. Agora, esse trecho que ele vai começar a falar agora, trecho final da aula, eu vou gravar num vídeo separado. Deixa eu fechar esse vídeo aqui. Interromper a gravação. Ficou um pouco longo demais do que eu